a gente vai começar a olhar para uma situação extremamente grave e preocupante. A cidade de São Paulo registrou a primeira morte por dengue em 2025. A vítima é uma menina de 11 anos, moradora da região de Emelino Matarazzo, é zona leste aqui da capital paulista. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a morte aconteceu no dia 30 de janeiro. Esse caso ele passou por investigação epidemiológica do Instituto Adolfo Lutz. Para entender um pouco mais sobre o combate dessa doença, eu vou conversar com a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Miriam Dalben. Doutora, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael. Pena que com essa notícia tão triste, né? Exato. Infelizmente, quando a gente olha para uma vida, uma criança de 11 anos e que passa por um processo tão delicado como esse, uma família destruída devido a uma notícia dessa magnitude, a gente de alguma maneira tenta ajudar as outras pessoas entendendo o panorama que nós temos nesse momento, doutora, principalmente sobre a vacina, o público-alvo que nós temos no Brasil nesse momento e quais são os desafios a partir de agora. Na verdade, não só desse momento, mas desde quando o Plano Nacional de Imunização tem essa vacina ali entre as opções. Eu queria começar a nossa conversa, doutora, olhando justamente para o aumento dos casos e verificando esse caso de uma criança de 11 anos, ela era elegível para tomar essa vacina. Esse é o público, nesse instante, que pode receber essa imunização? Isso, Rafael. Na verdade, quando o Programa Nacional de Imunizações, né, diante de um contingente, de uma quantidade de vacinas que é limitado, né, ele escolhe um público-alvo, é porque a gente sabe que esse público-alvo é o público que vai se beneficiar mais com essa vacina, dado aquele estoque que é limitado, né? Então, as crianças de 10 a 14 anos, desde o ano passado, elas podem procurar o serviço de saúde nos municípios que foram elencados ali, que são os municípios mais afetados pela dengue, e elas têm o direito de receber essa vacina. Infelizmente, como vocês estão mostrando aí, né, menos da metade das crianças que têm o direito de receber a vacina gratuitamente, uma vacina que é super eficaz e é uma vacina bastante segura, não foram procurar a vacinação, né? A vacinação ela é feita em 2 doses, com uma distância aí de 3 meses entre elas. A grande proteção mesmo que a vacina dá para a gente contra a dengue, ela acontece 15 dias depois da segunda dose. Então, os pais precisam pôr a mão na consciência e levar suas crianças de 10 a 14 anos para tomar vacina. Meus filhos já estão vacinados desde o ano passado. E essa vacina, a senhora trouxe um ponto que eu já quero pegar da sua resposta, que é justamente sobre a eficácia dela. E, obviamente, considerando as diferenças, se ela segue algo parecido como nós vimos na Covid-19, em relação à pessoa, ela pode ser picada pelo mosquito, desenvolver a doença, mas sem gravidade? A gente tem a vacina, ela é diferente um pouco das vacinas de Covid, que ela é um vírus enfraquecido. Ela é mais parecida com as vacinas que a gente está acostumado, assim, de sarampo, vacina de febre amarela, né? Que ela tem o vírus da dengue ali, mas um vírus bem fraquinho, né? Que pessoas com sistema imune normal não conseguem causar doença. Os trabalhos que foram feitos, e tem trabalho aí que acompanhou crianças por mais de 2 anos, mais de 20 mil crianças por mais de 2 anos, né? Incluindo essas crianças dessa faixa etária que a gente vê que estão recebendo a vacina, eles mostraram que a vacina ela protege contra qualquer sintoma de dengue aí, em mais ou menos 7 a cada 10 crianças que tomam a vacina, e protege contra hospitalizações e dengue muito grave em mais de 9 a cada 10 crianças que se vacinam. Então, ela dá uma proteção contra qualquer sintoma de dengue, mas ela protege muito contra dengue grave, principalmente contra esses dois, que é os que estão mais circulando, por exemplo, no estado de São Paulo desde o ano passado, que é o sorotipo 1 e o sorotipo 2. A gente tem o sorotipo novo, que é por isso que a gente está tão preocupado com a dengue esse ano, igual a gente ficou no passado, que é o sorotipo 3. Contra esse sorotipo, a proteção da vacina ela é um pouco menor, mas ainda essa proteção que protege mais da metade das pessoas que tomam a vacina. Então, é uma vacina, né, segura, eficaz e que protege contra os 2 principais sorotipos que estão circulando. Doutora, olhando dentro desse escopo de 10 a 14 anos, existem quadros onde a criança ela não pode receber a vacina, onde o pai e a mãe, obviamente, nessa conversa com o pediatra, eles precisam ficar atentos casos, olha, a sua criança não pode receber a vacina por essa circunstância. E sim, né? O posto de saúde também ele sabe avaliar isso muito bem. Então, a gente sabe que como a vacina ela tem o vírus
vivo, mas bem enfraquecido ali na composição dela, crianças que têm o sistema imune muito debilitado, ou são porque são crianças que fizeram um transplante, ou porque são crianças que têm alguma doença de base que deixa o sistema imune muito enfraquecido, ou usam alguma medicação, por exemplo, medicações com doenças reumatológicas que deixam o sistema imune enfraquecido, essas crianças muito provavelmente vai ter que ser discutido com o médico delas, né? Elas não vão poder tomar a vacina. Isso não significa que elas não vão se proteger contra a dengue e a chikungunya, né? Aí, nesse caso dessas crianças, a gente vai usar da proteção que a gente consegue através do uso dos repelentes e da eliminação dos focos de mosquito que vocês estão mostrando aí nas fotos também. A gente sabe que o mosquito em zonas urbanas, né, como aconteceu o caso dessa menina, ele tem um raio de voo aí, ele voa no máximo 100 a 200 metros. Então, se você tem casos de dengue ali no seu corpo, tem foco de água parada de mosquito no serão. Então, a gente precisa que a população ajude a eliminar esses focos. O repelente é uma outra forma super eficaz de proteger a picada do mosquito e proteger contra a dengue e o chikungunya, principalmente naquelas pessoas que não podem se vacinar ou não têm acesso à vacina porque não está disponível para a faixa etária delas no SUS ainda. Doutora, esse ponto também acho que é importante a gente esclarecer em relação à faixa etária que a vacina é disponibilizada nesse instante pelo SUS. Nós temos algo muito bem definido. Essa atitude do Ministério da Saúde é justamente conseguir proteger aquelas pessoas e também aquela faixa etária, enfim, aqueles que podem desenvolver com mais gravidade a dengue? Não necessariamente, né, Rafael? Na verdade, a gente sabe que, por exemplo, pessoas que estão no extremo de idade, né, pessoas mais velhas, elas têm um risco, às vezes, até maior de evoluir com dengue muito grave. O benefício para essas pessoas da vacina, ele é menor de acordo com os trabalhos. A vacina ela protege contra os 4 sorotipos da dengue, né? De maneira muito mais importante contra os 2 sorotipos 1 e 2, que já vem circulando no Brasil há mais tempo. Então, vacinar essa população que já está exposta a vários surtos de dengue que a gente teve nos últimos 10, 20 anos, né, muito provavelmente a gente gastaria um número de doses que é pequeno com pessoas que já tiveram dengue por esses sorotipos e que já não vão pegar mais dengue por esses sorotipos. Então, o benefício da vacina ele é muito maior para quem nunca esteve exposto ainda para nenhum desses 4 sorotipos. É por isso que, avaliando essa custo-efetividade, vale mais a pena a gente vacinar as crianças que estão nessa faixa etária. Doutora, por exemplo, pegando o meu caso, como eu não estou nessa faixa etária de 10 a 14 anos, e nós sabemos da rede particular, as pessoas que estão fora dessa métrica, elas podem procurar essas unidades e por conta própria tomar essa vacina? As restrições também, elas se mantêm? É preciso analisar caso por caso? Podem sim, né? A vacina, ela foi estudada em pessoas até 65 anos, mas pessoas que têm mais de 65 anos, com uma saúde boa, que não deixa o sistema imune debilitado, elas também podem se vacinar. Isso, inclusive, é liberado, por exemplo, na Europa. Né? Elas precisam mesmo de uma avaliação do médico, se elas têm mais de 65 anos, atestando ali que elas gozam de boas condições de imunidade, de saúde, que não contraindica a vacina. O difícil é que a vacina, ela está falta, ela está sendo direcionada a produção dela principalmente para o Ministério da Saúde, né? São poucos os centros de imunização particulares que oferecem a vacinação, se você pagar, que dispõem de doses da vacina para que a pessoa possa ser vacinada. Enquanto a vacina ela não é amplamente disponibilizada para a população, seja através da forma particular, a gente tem que usar das outras ferramentas que a gente tem contra a doença, que é o uso do repelente e combater os focos do mosquito, que é o que é mais eficaz. Doutor, e quando a gente fala desse combate usando as medidas alternativas, inclusive o repelente é um específico justamente pro mosquito da dengue, né? Eu lembro que tem que ter uma substância muito específica para evitar a picada do mosquito da dengue. Na verdade, Rafa, todos esses repelentes que a gente tem aí disponíveis na farmácia, supermercado e tal, eles normalmente são à base de caridina ou de uma outra substância que se chama DET. Os 2 são eficazes, né? O que muda muito é a concentração desse repelente que você tem no produto que você compra, e essa concentração vai determinar de quanto em quanto tempo você precisa passar o repelente, quanto tempo vai durar a ação do repelente, né? E se alguns deles, né, se são um pouco mais ou menos resistentes, por exemplo, à transpiração. Então, o importante é você comprar o repelente, ver a concentração de quanto em quanto tempo você tem que repassar esse repelente,
né? E lembrar que você tem que passar em todas aquelas regiões ali que estão expostas a uma possível picada do mosquito. Criancinhas muito pequenas, menores anos, a gente acaba evitando de usar o repelente e usando de outras medidas, né? Que é aquelas redinhas que a gente coloca em volta do bercinho, em volta do carrinho. E lembrar que na hora que se a gente passar e usar as mãos para passar, tem que lavar as mãos, porque se a gente levar a mão na mucosa, isso pode ser irritante para a nossa mucosa. A gente acaba coçando o olho, alguma coisa assim, né? E repassar o repelente, a maior parte dos repelentes são aí entre 3 e 5 horas. Então, você acaba tendo que repassar a cada 3 a 5 horas. Doutora, eu queria muito agradecer, viu, o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar conosco, explicar o que precisa ser entendido nesse momento, a importância da vacinação. E claro que nós sabemos que há uma dificuldade em relação à distribuição e à quantidade que recebemos. A gente aguarda, inclusive, uma vacina do Butantan, que está sendo analisada pela Anvisa, para verificar se conseguimos aumentar essa oferta. Mas, além de aumentar a oferta, também as pessoas precisam entender a importância que tem essa imunização para levar suas crianças e, obviamente, quando o aumento da faixa etária também acontecer, que isso seja feito da melhor maneira possível. Muito obrigado por falar com a gente. Eu. Até mais, doutora.